Em contraposição, né, o Rubachov vai falar do Raskolnikov, né, do Crime e Castigo. E o Ivanov fica bravo com isso, né? Ele odeia o Crime e Castigo, né, a obra, né? E ele faz uma crítica, né, ao Rubachov, né, que coloca ele como um personagem, com o personagem Raskolnikov. Os revolucionários são como ele, né, que tentam matar a burguesia assim, mas eles eles acabam matando gente inocente no meio, como o próprio Raskolnikov, isso que tinha nada a ver. E mesmo essa morte, né, ele vai todo um processo de culpa, de, 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 de arrependimento sobre isso. Ele vai criticar. Por que ele vai criticar? Que a obviamente falava sobre a ideia do Raskolnikov se sentindo superior aos outros, né? Ou como por exemplo a mulher idosa, né? Que era que prestava dinheiro para ele, que ele devia para ela. E então ele vai criticar isso colocando que na verdade que isso é só assim, no campo individual. No campo coletivo as coisas não funcionam assim, porque para ele no campo coletivo os fins justificam os meios, no sentido Maquiavel, e a política, né, no sentido utilitarista do termo, né, vem primeiro. Se ele então ele acredita que utilizar métodos cruéis, violentos, bárbaros para atingir fins utilitários pragmáticos, né, seria indispensável. E ele tem, por exemplo, o exemplo do Gandhi. Fala que ele atrasou a Índia a ser independente porque ele quis fazer o pacifismo, que ele queria a não violência. Se ele tivesse utilizado a violência, né, para criar um estado de caos, né, aquilo poderia ter levado à revolução, que poderia ter libertado a Índia. Pro Ivanov, né, e o ideal revolucionário, morreu alguns milhões de pessoas. O que importa é o processo histórico, né, o amadurecimento desse processo que supostamente traria um aprofundamento do conforto, da segurança, né? Seriam as independências nacionais. Então, e ele vai criticar da seguinte forma: então, Raskolnikov é realmente um tolo e um criminoso, mas não porque está agindo logicamente, matando a velha, mas porque está agindo por interesse individual. Se Raskolnikov tivesse matado a velha em nome do partido, por exemplo, para enriquecer um fundo de greve ou para permitir a aquisição de uma gráfica ilegal, então o cálculo teria dado certo e o romance, com sua problemática enganosa, nunca teria sido escrito para o bem da humanidade. Então aqui você vê o Ivanov, né, com todo aquele sentido de dominância intelectual, né, impondo de que as medidas coletivas, né, vem primeiro. Por quê? Porque para ele, né, o agir, né, assim, por exemplo, não vou matar o outro porque eu quero fazer o bem. Mas para ele fazer o máximo de bem demanda crueldades inimagináveis para poder fazer a máquina da história funcionar. E a história, como eles colocam aqui, ela não erra. Porque ela é necessária. Porque para eles a história é necessária. A história é lógica, né? Que parte de um ponto de vista hegeliano, né, e marxista. E a história segue esse sentido e essa linha não tem como mudar. Então, para trazer o bem, para eles precisa fazer o mal terrível. E isso é a figura, a imposição, né, como eu disse, né, Tismaniana, a perversão do bem. Porque tudo que o Bachar vai colocar que eles conseguiram é miséria, é afundar o país deles na pobreza, na tirania. Mas ele é cego, o Ivanov, né, e os líderes são cegos por isso, porque eles idealizam um futuro, um bem que eles teriam, que vão dar à humanidade, assim, que nunca chega. Então é bem engraçado que eles partem de uma lógica hiperracionalista, mas caem num irracionalismo. É bem uma ideia
uma crítica, né, voltairiana, né, o cara cartesiano que fica no campo, fica pensando, refletindo, né, e traça todo um mapa extremamente ordenado e intocável, irrefutável, mas aplicado na realidade é catastrófico. E essa própria ideia, né, do, dele, do Ivanov, acaba se mostrando assim. Bom, em segundo lugar, nós temos outro personagem, vilão, né, que é acima do Ivanov, né, que é o Kletkin. Só que o Kletkin, ele vai ser um cara meio desconhecido pelo Robachov, e ele vai ser já da nova geração. Geração nova é 30 anos, né, o Robachov e o Ivanov tem uns 50 anos por aí. E ele vai impor pela força, né? Ele vai querer impor pela força, até mesmo quer passar a medida, né? O processo que o Bashar tá, não importa se é pela violência, se é por um carisma ou por lábia. Ele quer implantar isso. E a primeira forma de expressão disso, né, vai ser a crítica que a primeira forma que vai se expressar, né, vai ser a ideia de um cara meio brutal, meio turrão, meio bruto mesmo, a pessoa assim, até uma pessoa meio não inteligente, né, primeira vista, que vai ser o catálogo que o próprio Ivanov vai dar pro chefe dele, né, com uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa não intelectual. Isso que o Glentrickin chama o Ivanov, né, de um intelectual, né. Ele, por sua vez, não é falado, né, mas seria algo um prático, né, como chamavam na Revolução Russa, né. E ele vai até fazer uma espécie de teatro, né? Muita coisa do Stalin, né? Fazer um teatro. Ele vai pegar um colega, um ex-colega do Rubachov, né? Vai fazer ele ser fuzilado, atravessar o portão, ou a porta que ele tá, né? Pra ele ver ele passando, né? O ex-colega. Então ele grita, Rubachov, Rubachov, antes de ser levado pra câmara, né? Pra ser fuzilado. Como uma medida, né? Pra ele aterrorizar, né, o Bashov. O Ivanov até meio conta, né, achei esse método muito bárbaro. E por causa disso ele acaba sendo afastado, né, pelo superior dele. E no fim acaba sendo fuzilado. Isso mostra, de certa forma, uma evolução do regime, né, o regime está se impondo com mais força. A partir dessa figura até noviça, né, que agora é totalmente que depende totalmente do número 1, porque, né, ele só teve o cargo dele, não teve antes da Revolução, né? Então tem essa coisa também do número 1 terceiro, né? De um poder onipotente, né? Mas é uma visão que acaba, se a gente só ficar nisso, fica superficial. Porque ele vai se mostrar um vilão muito mais profundo do que isso. Vai se apresentar, por exemplo, quando o Vachar vai confrontar o Gretkin com a ideia, né, de que do porquê o partido precisa me queimar, né, por que eu preciso ser uma espécie de chamar ele porque e questionar, e ele vai dar um exemplo do relógio. Ele era um camponês, não tinha nada diferente dele com a classe média, né? Que falou que tinha morreu lá desde os 8 anos de idade. E tem raro na época, né? Então ele fala, né? Na indústria, né? Os camponeses, eles não tinham aprendido a usar as máquinas, né, direito, né? Eles tinham passado muito pouco tempo. Então eles não tinham sido doutrinados o suficiente e eles precisavam ser dessa forma enganados, né, para poder que o funcionamento do partido continuasse. E usar a violência contra eles, né, caso eles não quisessem
seguiu ordem que supostamente iriam trazer, que iam dar benefícios enormes para eles no futuro, supostamente, né? Que nunca chegou. E aqui vai aparecer no final mesmo, depois que o Wachowski vai passar por várias sessões, né, de privação de sono, que ele não vai apresentar, de certa forma, violência física feita pelo governo, dizendo assim, mas ele vai passar por ser vários tipos de interrogatório, exposição e ele vai sendo consumido pouco a pouco e ele vai aceitando tudo que vai passando. Todas as acusações falsas, né? Vai engolindo, não vai mais evitar. O que mostra a sagacidade de um cara, né? Nunca subestime seu inimigo, como diz um, né? E o Ivanov e o Wachowski subestimaram. E o porquê eles vão sacrificar o Wachowski, né? Que no final, mesmo ele não tendo conspirado com o governo, mesmo tendo a chance, né, a possibilidade de ter uma redenção para o partido, né, dele voltar, ser obediente ao partido, porque ele explica aqui. A experiência ensina, disse Gletkin, que é preciso dar às massas razões simples e tangíveis para as conexões complexas que são difíceis de entender. Pelo que eu estudei de história, vejo que a humanidade nunca passou sem bodes expiatórios. Acredito que tenha sido uma instituição indispensável ao longo dos tempos. E aqui é interessante, né, mostrar, né, ele nessa parte intelectualizada, né, como ele, política dele, né, como ele precisa dar coisas simples, né, até teatrais, né, um teatro, uma conspiração, parece, como o Bachar diz, tirada de um livro barato, né, um romance barato de polícia, né, conspiração mundial e como se todo mundo, metade do partido tivesse dotado uma conspiração mundial, etc. Mas aquilo não passa pelo crivo da consciência do Gletkin. Por quê? Porque ele é totalmente do partido, ele não pensa mais. Ele é a voz, ele até, eu achava até escreve, né, que parecia que quando ele apertava a mão do Gletkin, parecia que ele apertava a mão do número 1. Não porque ele era uma macaqueação do número 1, mas porque a vibração, né, por assim dizer, né, a forma pensamento, né, de que guiava ambos era quase que uníssona. E o engraçado é se ver que tanto no Ivanov quanto no Gletkin, que ambos eles são contra assim, eles querem criar um novo mundo sem o passado, mas eles vão lá nas ideias do passado, né? Do Maquiavel, ou até mesmo do bode expiatório, né, para fundamentar o poder deles, né, o crescimento do poder deles. E aí você pensa, será que essa hiperracionalização que eles têm não é apenas uma máscara do poder, né, como vai chegar de certa forma à conclusão o George Orwell, né, como que e essa evolução que se dá, né, do Ivanov, né, pro Gletkin, uma pessoa que pensa que agora age por instinto do partido, né, trazendo novamente 1984, né, como isso é interessante de se ver, né, como o mal pode atingir, né, esse certo nível de corrupção humana, né, a compreensão de como a gente entende fazer o certo e o errado, até dentro da natureza de buscar fazer o bem. Interessante, e esse é o fim, né, dessa jornada aqui pelo livro, e é isso, por isso as reflexões.